Bom dia, irmãos, a paz do Senhor a todos. Como é maravilhoso, não é, irmãos? Como é importante a gente celebrar os feitos do Senhor na nossa vida. Mas não apenas os feitos, num efeito quantitativo, eu diria, né? 30, 40, 50 anos de casados, ou de ministério, ou de convertido, essa celebração meramente quantitativa, mas o que realmente importa, irmãos, na nossa vida, é o modo como estamos nos portando com Deus hoje, no dia de hoje. Isso é que faz a diferença. E eu quero trazer hoje, nessa manhã, o tema: Senhor, me ensina a viver o dia de hoje. Graças a Deus que eu sempre trago o meu lenço, e eu estava ali muito emocionado com o Senhor, porque, irmãos, o primeiro temor de um pregador é saber se ele não está pregando de si mesmo, sabe? E eu vi, assim, a forma poderosa como Deus está conduzindo essa celebração. A Jennifer leu Salmo 51, verso 10, cria em mim, Senhor, um coração reto. Isso diz respeito a uma adoração presente ali do dia a dia. E aí veio o louvor e cantou, permanecerei focado em ti, né? Aí veio a oferta, dizendo da primícia, lá na hora de acordar, já colocar o Senhor em primeiro lugar, aquela entrega da sua vida ao Senhor, né? Então eu fiquei muito alegre com o Senhor, porque de fato este é o tema que o Senhor tem para essa manhã. Senhor, me ensina a viver o dia de hoje. Então, obrigado, Jesus. Se você é daqueles que alguma vez se impressionou com a inteligência artificial, saiba que a maior de todas as inteligências, aquela inteligência que nos criou e criou todas as coisas que existem, está controlando, está conduzindo tudo que vai acontecer e já está acontecendo aqui nessa manhã. Então cabe a você confiar nessa direção, abrir o seu coração e, como a pastora Roseli falou, né? A boa palavra que eu tenho para vocês, ela está aqui na experiência de Moisés, no texto de Números, capítulo 20. Eu peço que abram, nós vamos permanecer nesse texto. Números, capítulo 20, eu passo a ler do verso 2 em diante. Vou ler aqui na versão Nova Almeida atualizada. Verso 2: Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo discutiu com Moisés, dizendo: Antes tivéssemos morrido quando os nossos irmãos morreram diante do Senhor. Isso aqui fazendo uma referência àquele dia que o Senhor abriu a terra e aqueles seguidores de Corá foram engolidos no chão. O povo estava tão revoltado que desejou ser um daqueles que foram engolidos, sabe, naquele dia. Verso 4: Porque vocês trouxeram a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aqui, nós e nossos animais? E porque vocês nos tiraram do Egito para nos trazer a este lugar horrível, onde não há cereais, nem figos, nem vinhas, nem romãs, nem água para beber? Então Moisés e Arão saíram da presença do povo e foram para a porta da tenda do encontro e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. O Senhor disse a Moisés: Pegue o seu bordão e ajunte o povo, você e Arão, o seu irmão, e diante do povo falem à rocha, e ela dará a sua água. Assim vocês tirarão água da rocha e darão de beber à congregação e aos animais. Então Moisés pegou o bordão que estava diante do Senhor,
como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e então Moisés lhes disse: agora escutem, rebeldes, será que teremos de fazer com que saia água desta rocha para vocês? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão, e saíram muitas águas, e a congregação e os seus animais beberam. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: porque não creram em mim, para me santificarem diante dos filhos de Israel, vocês não farão entrar este povo na terra que lhes dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel discutiram com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Irmãos, veja só que tragédia. Aqui nessa passagem, Moisés está sendo proibido de entrar na terra, aquela terra pela qual tantos e tantos anos ele tinha se esforçado. Moisés foi vencido aqui, irmãos, por uma inadequação da sua capacidade de lidar com os problemas. Em particular, a sua inadequação de lidar com a necessidade de ser paciente. E, de fato, aquela congregação não era nada fácil. Não perdiam uma chance de encher Moisés de exigências e de tentar o Senhor. E ali, de fato, o que estava sendo colocado em teste não era o povo, mas a resiliência de Moisés em lidar com os desafios do ministério. Irmãos, nós precisamos patrulhar todas aquelas áreas de inadequação na nossa vida, porque isso pode ir se acumulando até um dia em que a gente cometa, num dia só, um único ato que pode destruir um ministério, pode destruir uma vida congregacional, até um casamento, pode destruir tudo aquilo de bom que Deus ainda tem para a sua vida. E aconteceu com Moisés, não para perdição da alma, é importante a gente entender isso. Nós não estamos falando aqui de salvação, mas de conduta cristã, uma conduta de honrar o Senhor, e nessa honra ao Senhor a gente se alegrar e a gente fazer a obra com o coração entregue, disposto. Eu estou falando da nossa disposição diante do Senhor. E essa disposição depende da gente reconhecer e administrar adequadamente essas inadequações que todos nós temos, nós nos deparamos. Então, Moisés, como os irmãos bem sabem, né, nós vamos encontrar Moisés junto com o Senhor Jesus Cristo no Monte da Transfiguração. Está lá nos 3 evangelhos, né? Está lá em Mateus 17, Marcos 9 e Lucas 9. Então, embora a gente não esteja falando de salvação, mas não se enganem, irmãos, a palavra de Deus ela é enfática em nos exortar quanto à necessidade do autocuidado. O pastor Wesley já trouxe para nós uma palavra sobre os problemas do azedume, e lá no site tem também muitas outras pregações sobre a importância do autocuidado da nossa alma. Então eu convido, quem não viu ainda, está lá, é muito edificante. Então, irmãos, cuide da inadequação, é até ruim de falar, né? Inadequação, enquanto é tempo. Porque os riscos, como vocês viram na experiência de Moisés, são catastróficos. Tem uma passagem aqui clássica em Efésios 4, 26 a 27, que diz assim, muito conhecida: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Nós vamos ver no decorrer da pregação que Moisés fez as duas coisas, né? Ele deu lugar à ira e ao diabo.
e aconteceu o que aconteceu. Isso é até bom para o nosso ensino, irmãos, porque o grande Moisés também tinha falhas. O grande Moisés. Parece até, irmãos, que o apóstolo Paulo, quando escreveu essa passagem, estava se lembrando desse episódio de Moisés, que é muito característico. Então, irmãos, o autocuidado, além dele honrar o Senhor, ele se torna força para a nossa vida. A gente ter esse cuidado, sabe? E, além disso, o autocuidado realça a beleza interior e exterior também. Porque, irmãos, uma pessoa iracunda, uma pessoa que está acumulando azedume, questões mal resolvidas, ela se torna feia por fora também, não apenas interiormente, né? E como diz lá em 1 Pedro 3, verso 3 ao 4, diz assim: que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no ser interior, uma beleza permanente, de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Enorme valor diante de Deus. A questão da inadequação, ela nos pega, irmãos, naquela hora que você percebe que aquilo que você fazia antes, com tanta fluidez, que você conduzia com tanta naturalidade, de repente aquilo começa a ficar difícil, começa a se tornar um peso, um sofrimento até. Muitas vezes por causa da idade, né? Nós não temos, 20 anos depois, não temos mais aquele vigor de antes. Então vai surgindo aquela inadequação. E se nós não tivermos esse desejo ardente de prosseguir frutificando para o Senhor, e não for administrando essas inadequações, elas podem nos irritar a um ponto que você vai chegar a explodir, tá? Como aconteceu com Moisés aqui, ele explodiu ali. Então, essas questões da inadequação vai depender muito da nossa reflexão, do nosso tempo com o Senhor, para a gente ir se voltando para o prumo, né? É o trabalho diário na vida de um crente. Se a inadequação entrou e você não fez nada para resolver, ela cada vez mais vai, tipo, engrossando o caldo, como se diz, né? É como areia na engrenagem. Se você já se reconheceu como alguém que tem uma inadequação severa, é porque ela já está, de fato, severa. Porque no início, irmãos, a engrenagem ainda funciona bem, o tanto de areia que entrou ainda não é suficiente para emperrar o mecanismo. Então a gente vai tocando, a gente acha que dá para ir conduzindo, né? Mas quando a gente se dá conta de que na nossa vida existe uma inadequação severa, é porque ela já está no limite de explodir. Então, vejam a necessidade da urgência nesse tema. Essa pregação não é para amanhã, é para hoje. E nós cuidemos daquilo que o Senhor já está mostrando em nosso coração, que precisa voltar para o esquadro, para o prumo. Moisés, nessa ocasião aqui, irmãos, ele até tentou retomar a sua bênção. Ele implorou ao Senhor. Eu vou ler aqui Deuteronômio 3, onde consta a oração de Moisés sobre esse clamor dele para que o Senhor restaurasse a sua trajetória. Ele queria muito entrar na Terra Prometida. Ele tinha lutado muito tempo por isso. Ele estava se esforçando por isso. Diz aqui, Deuteronômio 3, 23. Também eu, nesse tempo, implorei graça ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus,
passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão. Porque qual Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos? Rogo-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém, o Senhor indignou-se muito contra mim. E aqui ele coloca, por vossa causa. Aqui a gente percebe, quando Moisés fala que foi por vossa causa, ele ainda não tinha reconhecido que ele era responsável pelo que tinha acontecido. Normalmente a gente coloca a culpa em terceiros. É importante a gente reconhecer que nós somos responsáveis por aquilo que Deus coloca na nossa mão. Nós somos o líder da bênção que o Senhor confiou na nossa mão. Então Moisés, até esse ponto aqui, ele não tinha reconhecido que ele era o responsável, embora o agente da provocação tenha sido a congregação terrível que ele estava conduzindo. Então ele diz aqui, por vossa causa, e não me ouviu, o Senhor não me ouviu, antes me disse, basta, não me fales mais nisto. Sobre o cimo de Pisga, levanta os olhos para o ocidente, para o norte, para o sul e para o oriente, e contempla com os próprios olhos, porque não passarás este Jordão. Veja o tamanho da bênção dele, ele teria que fazer um giro de 360 graus do que estava reservado para ele, porém, não entrarás. Eu tinha esquecido aqui de destacar na leitura do texto, que naquele momento em que Moisés falou, infiéis, ingratos, né? Ali é o momento da explosão, né? Faltou tratar a congregação com aquele zelo, aquele amor, né? Embora seja bem custosinha a congregação, né? Muitas vezes. Então, meu irmão, você é o líder do que está na sua mão. Vamos imaginar, irmãos, uma situação bem ruim. Vamos supor que você é um marido exemplar, 20, 30, 40 anos, um tempão, se esforçando ali pela sua casa, sua família, mas daqui a pouco você não vai tratando adequadamente o seu coração, os seus pensamentos, os seus azedumes, né? Até que o seu casamento vai chegando a um ponto de limite, um ponto de esgotamento. E aí, o que a pessoa faz? Normalmente, chega para o Senhor, né? O Senhor, quebra o galho aí, ó, me livra dessa, né? Eu vou fazer a campanha dos 7 encontros, não vou faltar nem um dia. Mas aí pode acontecer, irmãos, Deus que conhece o seu coração, pode acontecer dele exercer o seu direito de não ser o seu servo quebra-galho, né? Pode acontecer de Deus falar assim, não, basta, não fala mais nesse assunto. Agora, imagina também se a sua esposa, ou seu cônjuge que seja, chegou num ponto tal que ele também vai dizer basta. E você vai ver que já tem um Josué no seu lugar, né? Então, que catástrofe, veja que coisa desastrosa. Será que vale a pena correr o risco desse resultado, dessas consequências de nós não sermos atentos a essas desconformidades, né, na nossa vida? Então não vale a pena, irmãos, o risco. É uma questão muito séria, uma questão urgente e deve nos servir de alerta. O fato de você não cuidar dessa inadequação e achar que pode ir levando ela por muito tempo, sem que você imagine, ela vai chegar de repente a um ponto de ebulição conhecido como leite derramado, né? Perdeu, está fora. Moisés, está fora, perdeu. E pode ser que a gente só perceba que tem uma inadequação quando a coisa já está
a ponto de explodir. Depois que explodiu, aí é complicado. O que a gente tem que fazer é perceber a tempo. Um exemplo típico disso é a crise de rins, né? A pessoa, quando vai para o hospital, é porque já está quebrando de dor, né? É uma tendência nossa. Então, irmãos, não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. Moisés se deparou com um momento de crise. Imagina a congregação toda ali, os animais desmaiando, as crianças, de repente um dia sem água, 2 dias. Imagina você um dia ou 2 sem beber nada. Uma crise terrível. E é justamente, irmãos, no momento da crise que a gente se bestializa, a gente se monstrifica, né? Estou criando aqui essas palavras. Porque a crise é o momento do desespero. Ali vai embora a nossa noção de consideração, de educação. A gente vira um monstro mesmo. Veja o caso de Moisés. Números 12, verso 3 diz assim: era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. No mundo inteiro não tinha ninguém tão manso como Moisés. Só que na hora da crise, ele virou um monstro. E quando eu me lembro das vezes em que eu me vi em situação de crise, eu vi realmente, sabe, já teve momentos que até para falar, assim, a gente treme, a gente fica... Então foi o que aconteceu, para transformar Moisés foi a crise. Então, irmão, nós não podemos de maneira nenhuma esperar que chegue o momento da crise para você descobrir tardiamente o que é de fato importante na sua vida. A comunhão com o Senhor, as promessas do Senhor, a fidelidade dele, como a pastora enfatizou, né? Descansa no Senhor. Na hora da crise, saiba onde está o Senhor na sua vida, para dar a Ele a glória devida. É o que o Senhor falou aqui no texto: não me deste naquele dia, naquela ocasião, a glória devida ao meu nome. Nós vamos ver já já por quê. Porque a maioria das pessoas entendem que Moisés não entrou por desobediência, porque em vez de falar a rocha, ele feriu a rocha. Mas é mais sério do que isso, irmãos. Às vezes as pessoas acusam Deus de ser sistemático em exagero, né? Mas não, os irmãos vão ver que Deus não foi nada exagerado ao proibir Moisés de entrar. Já já a gente vai ver. E vejam, irmãos, que Deus tinha acabado de falar com Moisés. A glória do Senhor desceu ali na tenda, Deus trouxe a direção para ele. E mesmo Moisés tendo acabado de falar com o Senhor, ele vai e faz tudo errado. Isso nos ensina, irmãos, que mesmo nos nossos momentos em que a glória vem, nos nossos momentos de triunfo, a gente precisa vigiar, porque o inimigo da nossa alma, ele aproveita o nosso momento de triunfo para lançar o laço, sabe? É como o apóstolo Paulo fala, quando eu estou fraco é que sou forte, né? Quando a gente está muito na unção, assim, a gente às vezes não vigia como deveria. Cuidado quando você se sentir muito forte. Muito bem, então, o que aconteceu lá? O Senhor trouxe a solução. Tipo assim: Moisés, fica tranquilo, eu vou mandar água, somente vai lá na rocha e fala. A gente, quando está diante de uma crise, de um problemão, a gente sempre fala assim: olha, falar é fácil, né? Só que Deus é tão bom que Ele falou: Moisés, eu vou te dar da forma mais fácil, é só falar. Pronto. Mas aí Moisés, eu imagino, ele estava tomado de uma raiva tão grande daquele povo, que ele não queria deixar barato, sabe? Ele quando saiu daquela tenda da congregação, ele estava disposto a ir à forra, como diz.
E foi aí que ele pecou gravemente contra o Senhor. Aqui no verso 10, olha só a fala de Moisés para a congregação. Moisés e Arão reuniram o povo em frente da rocha. E Moisés disse: agora escute, gente rebelde. Ele já estava irado nessa hora. Será que vamos ter de fazer sair água desta rocha para vocês? Veja, irmãos, Deus tinha dado uma certeza para Moisés, mas ele colocou diante da congregação uma pergunta. Ele perguntou: será que eu vou ter que fazer sair água aqui para vocês se acalmarem? Então ele trouxe a glória para ele, devagarzinho. Ele fez ali uma encenação, um teatro, sabe? Porque ele tinha certeza, ele lançou uma pergunta, mas ele tinha certeza que ia sair água. Porque Deus é fiel. Se ele falou que ia dar água, era certeza. E aí ele faz aquela encenação toda e sai a água, né? Então ali, irmão, naquele momento, ele quis receber as honras de um Deus. Ele quis tomar o lugar do bezerro de ouro. E aí você pode dizer, misericórdia, né? Moisés fazendo... O mesmo Moisés que combateu o bezerro de ouro lá atrás, agora ele quis ter o status daquele bezerro de ouro. E foi aí que o Senhor falou: não entrarás, porque não me deste a glória devida diante do povo. Então, irmãos, veja que não é acusação exagerada nenhuma falar que Moisés não entrou porque não fez direitinho, né? Não, ele fez uma coisa horrível. Ele demonstrou um comportamento igual ao de Lúcifer, que quis ter a honra igual a de Deus, né? Coisa seríssima. E aí a gente vê o quanto é grave o dano da gente não cuidar dessas desconformidades que a gente deixa ir acumulando na nossa vida, não é? O caso, por exemplo, Davi, um homem de Deus, né? Davi matou leão, matou urso, matou gigante, mas também matou Urias, né? Por causa de um momento de descuido. Daniel, o grande profeta, profetizou sobre o futuro, leu a inscrição da parede, lidou com leões, mas quando você vai no último versículo do livro de Daniel, está lá a exortação do Senhor: quanto a ti, permanece até o fim, né? Quanto a ti, segue fiel. E essa é a proposta, sabe, irmão? Essa é a proposta que está diante de nós. Não adianta se você já fez coisas mirabolantes ontem, se bem que é importante, o ontem determina a saúde de hoje, não é? Mas para o Senhor é importante a fidelidade. O Senhor diz lá em Hebreus 10, aqueles que retrocedem, aqueles que vacilam, o meu coração não se agrada desses tais. Eu já estou chegando aqui ao final. Então, irmãos, Moisés começou direitinho, né? Ele curvou o rosto em terra diante do Senhor, pediu a direção, mas no seu coração ele não direcionou para quem é devida a honra, né? Então, irmãos, esse desejo carnal nosso de dar uma resposta, de ir à forra, de não deixar barato, isso é coisa completamente carnal, sabe? Toda vez que vier no seu coração o desejo de não deixar barato, saiba com toda certeza, não é de Deus. Porque é na humildade que Deus é glorificado. É na fraqueza que Deus é glorificado. Vocês lembram, por exemplo, de Jacó? Não sei se todo mundo se recorda da passagem, né? Jacó, quando clamou a Deus para ir diante de Esaú e reconciliar com o irmão dele, a solução de Deus foi tocar na coxa dele, para que ele viesse diante do irmão manquejando. Ele foi em fraqueza para com o seu irmão, sabe? Deus age na nossa humildade, na fraqueza, sabe? Por isso que é tão importante, irmãos, a gente ler, examinar as Escrituras, porque ela nos dá direção, sabe? Ela nos diz claramente: olha, isso aqui é da carne,
sabe? Isso aqui é maligno. Porque aí, na hora que acontece, você sabe. Vou concluir. Gravar ofensas não muda nada, só piora a situação. Mas gravar bem quem é Deus muda tudo. Essa noção, quem é Deus, isso é importantíssimo, irmão. Saiba quem é Deus, saiba quem Ele é na sua vida. Sabe? Se admire do Senhor, se emocione com o Senhor. Tá? Nós precisamos ser mais crentes hoje, mais do que fomos ontem. Tem até o louvor, né? Quero te amar mais do que antes te amei. Sabe? Esse é um louvor de direção para a nossa vida. E o pessoal aí mais antigo deve se lembrar daquele corinho antigo e precioso que diz assim: cuidado, boquinha no que fala, né? Cuidado, pezinho onde pisa, né? A gente precisa ter esse comportamento de cuidado, de vigilância. O Senhor Jesus nos alertou: vigiai e orai, porque a carne está pronta para derrubar vocês. Né? Lidar com Deus é coisa preciosa, porém muito séria. Do momento do meu acordar até o momento do meu deitar, a minha oração deve ser esta: Senhor Jesus, me cobre com o teu sangue. A primeira oração: tem misericórdia de mim, reconheça que você é falho, você é fraco. Tem misericórdia de mim, ora ao sair da cama, ora ao se deitar. Nós precisamos vencer hoje e precisamos desesperadamente vencer amanhã. É daqui para frente que o Senhor espera de nós alguma coisa, é daqui para frente. Aquela expressão nadou e morreu na praia não pode acontecer com a gente não pode aceitar, irmãos. Nós estaremos juntos, como diz o apóstolo Paulo, para vivermos e para morrermos. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. E essa é a edificação mútua que deve haver entre nós. Estamos juntos para viver no Senhor, para morrer no Senhor. Romanos 14, verso 8. É preciso lidar com as inadequações. Mas, irmãos, a gente não consegue lidar com isso se a gente, no início, não abrir algum espaço para a cura, para a solução do problema. Porque quem chega a esse momento de exaustão, a coisa que ele mais quer é vingança, é ir à forra, sabe? Quem está no momento de exaustão, ele só quer vingança, ele só pensa em justificação própria. A carne está no nível máximo. Né? Então, não é fácil a gente lidar com a inadequação no ponto crítico. E aí que entra a nossa rendição, rosto em terra, buscar a face do Senhor e também a orientação da nossa liderança, uns aos outros na edificação. Né? Por isso que a célula é tão importante. Mas o que a gente não pode é aceitar que a inadequação nos consuma, roube de nós as coisas preciosas que o Senhor tem para a nossa vida. Então, irmão, de alguma forma é preciso combater a inadequação. Porque, irmãos, crente manso, crente espiritual, crente igual Moisés, crente que recebe a glória na sua vida, eles podem se tornar iracundo e ser banido da promessa que Deus tinha para a vida dele. Amém? Então, é isso, irmãos. Anjos te louvam, os anciãos se prostram.